Tá no ar mais uma edição de Carneiro e Mafuz. Chegamos à 17ª edição. Augusto Mafuz e Carneiro Neto aqui comigo no Estúdio Cristal, podcast parceiro do 12 Esportes. Se você quer fazer o teu podcast, entrar nesse mundo maravilhoso dos podcasts, venha para cá, tem toda a qualidade, tecnologia e serviços de primeira para você. Vai aparecer aí na tela um QR Code, você bota a câmera do celular, você entra lá, entra em contato com eles, tem também na descrição do vídeo o link do Cristal Podcast, nosso parceiro aqui no YouTube, fazendo Carneiro e Mafuz. Antes da gente começar, né, nesse calor de Curitiba, clima quente também na rodada do Brasileirão para Atlético e Curitiba, você que está nos assistindo, faça o programa com a gente, deixa a tua sugestão, teu comentário, se inscreva no canal se não for inscrito, deixe sua curtida e nos ajude a compartilhar esse programa que eu gosto tanto de fazer, estar aqui com Augusto Mafuz e Carneiro Neto. O que vocês querem começar falando hoje, Atlético ou Curitiba? Vou deixar vocês escolherem. E aí? Dos coxa. Olha, o Atlético se mostra equilibrado e o Curitiba caindo pelas tabelas. Eu acho que o coxa, como sugeriu o Mafuz, é um tema que está mexendo muito com a cidade. Com a cidade, com a torcida, porque é a pior campanha dos times da capital no Campeonato Brasileiro em todos os tempos. Tá mexendo com a torcida do Curitiba e com a torcida do Atlético também. A situação realmente tá muito complicada. A derrota para o Vasco agora por 5-1 e não se vê nenhum tipo de reação, né? Esse que é o mais... Não, vamos falar do jogo, tecnicamente. Depois nós vamos falar das consequências. Veja que o Curitiba, eles contrataram jogadores, né? Alguns estão recém-estreando aí, inclusive esses estrangeiros. O problema é que o Curitiba não tem organização nenhuma de jogo. Esta é que é a questão. Porque se você pegar a partida, antes de tomar o primeiro gol, o Gabriel operou prodígios embaixo da meta. Fez 3 defesas em sequência espetaculares. Mas a defesa do Curitiba estava completamente perdida. O meio de campo do Curitiba não funciona. Nós avisamos contratar o Fran Sérgio, etc. Agora tem esse grego. E, enfim, não vamos entrar muito na análise individual, porque senão é pesado para os jogadores. Porque todos estão mal. Até o Slimani está muito isolado na frente, ele não pode mostrar nada. E não passa a bola para o homem. E a bola não chega. A característica do Curitiba de marcação é péssima. O terceiro gol, uma saída errada de um zagueiro, o que aconteceu na recarga? Do Samares, inclusive. O que aconteceu na recarga? Tinham 5 atacantes do Vasco contra 3 zagueiros do Curitiba. Isso aí é desorganização. Agora, vamos culpar o Thiago Kozlowski? Não. É a escolha equivocada de contratar jogadores. Você sabe que eu estava pensando fazer uma análise do Curitiba nesse momento. Está muito difícil, mas é muito difícil. Por que é muito difícil? Não é só o fato de perder em sequência e a cada rodada aumentar a tendência de queda para a segunda divisão. É que os erros são os mesmos, as falhas são as mesmas, o espírito é o mesmo. Não há uma intervenção de comando, nem de comando técnico, nem de comando administrativo, que interrompa isso. O que isso significa no futebol? Falta de capacidade. De capacidade. Curitiba criou uma SAF e colocou para comandá-la pessoas incapazes. Não são inexperientes, não. São incapazes. Eles não têm a mínima condição de tocar um negócio que se chama futebol. Acontece que foi um choque para a torcida Coxa Branca, positivo, a criação da SAF. Né? E a diretoria institucional dourou muito a apresentação da SAF. É como se você, por exemplo, se você comer Ela veio com uma salvação, né? Se você comer um bife atrás do outro, você acaba comendo um boi. O que é a SAF? Eles colocaram um boi na mesa. Você não vai comer um boi. Então a torcida do Curitiba levou aquele impacto, 1 bilhão e não sei quanto. Exatamente. Mas daí vem a execução. E eu cansei de falar isso em todos os veículos onde eu trabalho.
A SAF não é dinheiro, mas não garante sucesso. Não dá técnica, não dá título. Está aí a comprovação e não é só o Curitiba que está pagando esse mico. Então é uma questão realmente de escolha de profissionais. Só que tem um detalhe, Mafuz e Fernando. O mercado do futebol brasileiro está muito deficiente em encontrar executivos na quantidade que o mercado exige. É como a arbitragem. A arbitragem afundou. Pergunto, e as escolas de árbitros? Estão surgindo novos árbitros? Esse árbitro que ontem não expulsou o Nico Hernandes, que quase quebrou a perna do Vitor Roque? Wagner Nascimento Magalhães. Pois é, mas ainda no Curitiba. Você abordou um assunto interessante, porque todos, nós inclusive, da imprensa, sempre pregávamos a necessidade do futebol brasileiro profissionalizar a gestão de futebol. E o futebol brasileiro partiu para isso. Só que não tem executivo, não tem quem conheça. Falta escola. E o que e isso implicou no quê? Todo programa nós estamos aqui provocando lembranças do passado para trazer de volta para agora o dirigente idealista, associativo, o torcedor do clube, para fiscalizar esses profissionais. Mas o Brasil é deficiente em tudo, né? Deficiente, muito Você deficiente. Veja, eu apresentei um projeto no primeiro governo Jaime Lerner, portanto, há quase 30 anos, eu acho, que era para a criação da Vila Olímpica de Curitiba. Eu me lembro. Eu com alguns engenheiros amigos meus e com o apoio de grupos da Inglaterra, que tinham interesse em investir no esporte no Brasil, na Vila Olímpica, no caso. Era uma, como é que se diz, uma parceria, seria uma parceria público-privada. O governo entraria com os terrenos, os próprios, na época estava desativado o Colégio Militar, o hipódromo do Tarumã tinha dificuldades financeiras, o Palestra Itália já estava à venda, toda aquela área ali do Tarumã, ali seria construída a Vila Olímpica de Curitiba. O governador Jaime Lerner se interessou pelo projeto. Jaime Canet. Não, Jaime Lerner. Jaime Lerner. Jaime Lerner, primeiro governo. Tivemos reuniões no Palácio de Iguaçu, veio o presidente do Comitê Olímpico Brasileiro, na época, o Arthur Nussmann, participou de um café da manhã. Eles compraram a ideia, que modéstia à parte era minha. Muito bem. Começaram os estudos e tal. Aí, por questões políticas, né, houve aquele problema na costa oeste dos Jogos da Natureza, um pouco de problema político, um pequeno escândalo político, vamos dizer assim, e se desinteressaram do projeto. Por que eu estou contando isso? Porque na sequência desse projeto, que acabou não saindo, não se realizou, surgiu a ideia da Universidade do Esporte. Né, o presidente da Fundepar era o Sigismundo Morgenstern, o Zig, a quem eu havia servido no governo Ney Braga como assessor de imprensa na Secretaria de Recursos Humanos. E tivemos a ideia lá, e o Zig levou e implantou a Universidade do Esporte. Eu não sei mais, eu nunca mais participei de nada, eu fui cuidar da minha vida. Eu pergunto, será que não era bom ativar uma Universidade do Esporte exatamente para criar executivos, criar bons ideia. árbitros, bons CEOs, bons heads, bons não sei o quê? Porque não é possível. Essa gente ganha uma fortuna. E outra coisa, o técnico hoje, se vocês observarem, o treinador, antigamente o treinador ficava ali, na beira do campo, ou antes só no túnel. Hoje tem 3, 4 auxiliares. Exato. De vez em quando expulso um. Essa gente custa caro. Esse cidadão, né? que é o do Curitiba, como é o nome dele? Amodeu, o CEO? Carlos Amodeu. Não sabe nada. Ele fica dando entrevista no Globo Esporte da RPC, mas ele não cria o mínimo juízo de convencimento de que a coisa está sendo bem feita. Mafuz, Mas ainda do Curitiba. eu só queria trazer um número que vai no que você está falando. Se a gente for ver a tabela agora, o Curitiba tem 23 jogos e 14 pontos. Em 2005, quando caiu, tinha 23. Em 2009, quando caiu, tinha 26. Em 2017, quando caiu, tinha 27. Em 2020, quando caiu, tinha 20 pontos. Olha a distância
é a campanha desastrosa. É pior do que a campanha do Paraná Clube em 2018, que na época foi chocante. Tanto que dali para frente o Paraná só teve dificuldades até acontecer o que aconteceu, praticamente inativo. Claro que o Curitiba tem capacidade de recuperação, não neste campeonato, acho muito improvável. Agora, o Curitiba, se melhorar a qualificação dos executivos, parar de contratar e mandar a torcida ir no Bacaxiri receber os ídolos, não, fazer coisa certa, produzir jogadores no centro de treinamento. Olha, seguir a cartilha do Atlético Paranaense, basta isso. Se fizer isso e seguir direitinho a cartilha, em 2 anos, 3 anos, o Curitiba será um player novamente. Mas o Atlético, para chegar a isso, demorou um pouco mais. Levou 20 anos. Exatamente. E o Curitiba hoje está pior do que o Atlético estava no passado, quando o Mário, o Enio e o Ademir assumiram. Em 1995, os dois estavam na segunda divisão. Por que houve esse movimento no Atlético e no Curitiba na época? O Curitiba com o Joel Malucelli, Sérgio Prosdóximo e Edson Mauad, o triunvirato, como dizia o repórter, um triunvirato de 3 ou 4. Mas daí, no caso do Atlético, o Mário Celso Petralha com os demais dirigentes iniciaram esse projeto vitorioso. Aí o que aconteceu? Sabe o que foi o gatilho disso? Foi o livro que eu e o Vinícius Coelho lançamos um ano antes, em 1994, que foi Atletiba, a paixão das multidões. Lançamento no Passeio Público, lá no Pasquale, com mais de 3 mil pessoas presentes. Que, aliás, precisa ser atualizado, né? Pois é, estamos, desde que haja um patrocínio, estamos em forma ainda. E agora, o que aconteceu? Aquele livro mexeu, porque o Paraná estava na primeira divisão e o Curitiba e o Atlético na segunda. Então eles criaram esse movimento em 95. Agora vamos analisar então, Mafuz. O Atlético não parou mais de crescer, patrimonialmente, esportivamente e economicamente. O Curitiba, apesar de ter voltado à primeira divisão, ele iniciou um processo, eu não diria de declínio, mas de estagnação. Porque o Curitiba disputou a última vez a Copa Libertadores da América em 2003. O Curitiba disputou 2 títulos da Copa do Brasil, foi vice-campeão. Foi infeliz, poderia ter ganho. Pelo menos no Vasco tinha boas possibilidades. Aquele tempo valia o gol fora. Foi uma infelicidade do goleiro, lembra-se? Naquela segunda partida. E uma arbitragem que também prejudicou o Curitiba. Complicado. Então o Curitiba precisava ter uma nova injeção, vamos dizer assim, mas agora não é financeira, porque financeira já teve. Ele tem que ter uma injeção de propósito, de projeto. Que não vai ter com essa turma que foi colocada lá. Agora, eu tomei conhecimento, e depois você confirma, que o Fernando Carvalho, o ex-presidente vitorioso, aliás, uma pessoa capaz, aliás, e com experiência no futebol. Campeão mundial pelo Internacional. Mas antes de ele ser campeão mundial e campeão da Libertadores pelo Inter, ele fez uma carreira de dirigente desde a base do Inter. Então, uma pessoa que conhece futebol, conhece a alma de um clube de futebol. Agora ele foi contratado para ser... ele vai dar uma consultoria. Consultor. Isso. Não existe nada pior do que consultor em futebol. Não, para ele é bom ser consultor. Bom. Agora, quem contrata o consultor é que está muito mal, né? Diz que ele vai passar uma semana em Curitiba. Nem o Cruyff, falecido Cruyff, nem o Guardiola em uma semana... Nenhum teria capacidade de resolver o problema do Curitiba. Quer dizer, eles tentam criar uma situação nova, já visando o futuro que eu imagino, 2024, disputando a segunda divisão, e já começa errado. Enfim, esse é um tema, inclusive essa matéria a gente deu lá com exclusividade no 12 Esportes, essa consultoria que o Fernando Carvalho vai fazer no Curitiba, ela tem prazo, inicialmente até o final de 2023, depois eles vão ver, continua, não continua, mas visando já o futuro. O que o consultor pode fazer? Exato. Até dezembro desse ano. Esse ano, essa consultoria é para ver o que vai dar pitaco no futuro. Não, mas exatamente. O que é? Qual é a ideia de consultor que você tem no futebol? Vamos... É uma pessoa que tem experiência, conhece muito, tem credenciais e vai ensinar os executivos e os dirigentes como proceder. Eu considero consultoria desta forma.
Mas aí é brincadeira. É um professor. Não existe. No futebol, se não for para a prática, não existe. Não existe professor no futebol. Mas, Mafuz, uma coisa que me chamou a atenção, que o Joel Malucelli, o ex-presidente do Curitiba, se pronunciou nessa semana. Aliás, também foi muito feliz. Lá no nosso 1-2 Esportes, né? E precisava alguém coxa mas aí sabe se manifestar. O Joel Malucelli, nós conhecemos há mais de 50 anos, é nosso amigo. Um grande empresário, um grande executivo, inclusive na área de comunicação. Trabalhei com o Joel Malucelli na televisão, na rádio, tudo. Muito bem. E no próprio futebol, né, no Curitiba, nós tivemos ótimas relações, né? Ele na presidência do Curitiba e o Mário Celso Eu não tive, ele me processou. Do Atlético. Também? Me processou. Mas o Mafuz não escapa uma, né? O Mafuz, porque você não vai morar em Abilene ou Tombstone, que ela tem duelo, pelo menos. É que foi uma época de Atletiba, assim, nervosos, então eu... Agora, veja bem, então, quando o Joel fez essa manifestação, que eu achei interessante, eu fiquei pensando, mas não é possível que não tenha ninguém no Curitiba que conheça futebol, porque o Curitiba tinha uma escola de ótimos diretores de futebol, né? Eu poderia citar aqui o Munir Caluf, Antônio Carlos Xavier, Estevão Damiani, Luiz Afonso Camargo, Domingos Moro, Jacomel, João Carlos Viale. Essa gente, todos eles de alguma forma foram campeões ou ajudaram o Curitiba em algum momento. E, se eu esqueci alguém, me perdoe. Meu amigo, hoje eles vão trazer o presidente, ex-presidente internacional, para ensinar o Curitiba durante Futebol uma Clube semana. Como fazer. Durante uma semana. Olha, sinceramente, estou pasmo, viu? Eu também. E não tem mais diretoria, porque não vai ter eleição. Esse é o tema que a gente entra agora. Não vai mais ter diretoria, porque não vai ter eleição. O atual G5 escondeu-se. Vamos só atualizar para quem está nos vendo, então. O Conselho Deliberativo do Curitiba decidiu nessa semana o adiamento da eleição que seria em dezembro. Por quê? Eles estão fazendo um estatuto novo, está em construção, estão fazendo já há algum tempo, alguns anos, esse estatuto, para atualizar, agora principalmente com a questão da SAF. Não precisa ter 160 conselheiros, vamos diminuir. Não precisa. Vamos enxugar. Concordo, não precisa. Mas eles vão diminuir a estrutura da Associação Civil do Curitiba. O que vai acontecer? No final do ano, acaba o mandato aí, hoje é o Glenn Stenger o presidente, eles se afastam, o G5 sai, como não vai ter eleição até o final do ano, o presidente do Conselho Deliberativo, o Jamil, hoje ele ficaria na presidência, assumiria a presidência da Associação Civil. Ela já não tem um papel grande, relevante no futebol. O futebol, quem manda é a SAF. Mas a Associação Civil, no futuro, quando tiver montado o Conselho Administrativo da SAF do Curitiba, coisa que não aconteceu ainda, porque o termo lá, a gente estava até comentando, o closing do processo todo ainda não terminou, está para terminar nas próximas semanas. A SAF vai ter, a Associação Civil vai ter uma cadeira nesse conselho de 10. Mas isso então é uma tendência, porque veja bem, no Clube Atlético Paranaense, o atual presidente, Mário Celso Petralha, não pode estatutariamente concorrer a uma nova reeleição. Consequentemente, ele não poderia estar tomando as decisões que está para o futuro. Pelo menos no meu modo de entender. Não é o teu modo, a lei... Né? Porque a lei diz isso. Se ele está procurando um parceiro internacional, se ele está projetando todo o planejamento do futebol para o ano do centenário. Então, a indagação que eu faço, se ele não pode concorrer, então o que vai ser eleito não vai ser o executor. Provavelmente o Mário Celso Petralha fica na fundação, a FUNCAP, e ali ele administra o clube como se fosse uma SAF. Seria isso, mais ou menos, ou eu estou equivocado? Não seria isso. É melhor a gente ir direto no negócio. O Mário não dá bola para estatuto, não dá bola para a lei. Ele entende que tem que resolver o futuro do Atlético à maneira dele. Um clube sem oposição, antes porque era uma oposição que não tinha homens, né? Como foi na última eleição, que lançaram o João Alfredo para candidato, uma barbaridade. Na última foi o Gaed.
Não, o Gaede não. A última não teve. Foi, Não, mas na última na foi. anterior foi o Gaede. Foi o Dr. Não, Gaede. foi o João Não, Alfredo. não. O Gaede nunca foi candidato. Foi, que foi. sim. Foi na Perdeu a 2015, se eu não me engano. Não, nunca foi candidato. O Gaede, na hora do pau, ele foge. Não, ele foi candidato. Não. E foi derrotado. E por uma margem mínima, lembra-se? Foi Questão o João de- Alfredo. o Não, candidato. não. Eu vou Tá conferir equivocado, aqui, mas- mas... Confira, eu tenho certeza. Eleição do Atlético eu não Não, erro. eu tenho sei certeza. tudo de eleição. Então o que acontece? Agora a oposição fez um bom trabalho nessa eleição e perdeu por uma margem mínima, Claro. menos de 2% do Mas voto. o que acontece? Acontece que ninguém se apresenta. Ninguém se apresenta. E o Atlético hoje, ele politicamente está neutralizado pelas realizações do Mário. Os atleticanos são raríssimos, os atleticanos que pensam diferente, respeitam o que o Mário falou, mas têm consciência de que o tempo de vida útil do dirigente, Mário, não do homem, do dirigente, terminou. O tempo de vida útil. O Mário não falou há 10 anos atrás que queria voltar para o Atlético para aproveitar os 3 anos de vida útil que ele tinha antes de chegar nos 70 anos? Passou bastante. Então, esse caso de eleição do Atlético... Mas é preocupante. Eu acho que politicamente e estatutariamente a situação do Atlético também não é de fácil entendimento. Eu tenho dúvidas. Não, né? é muito difícil. Porque eu sou muito questionado nos lugares que eu frequento, né, os locais públicos. Aqui, qualquer outras cidades, onde eu estiver, aparece alguém. Escuta, como é que vai ser? O Mário Celso Petralha não pode ser reeleito. Quem é que vai ser o presidente do Atlético? Vai ter uma renovação? Vai surgir algum grupo jovem? Eu disse, eu não sei. E aí que está, eu estou colocando isso como também interessado em saber. Só para a gente, então, esclarecer aquele assunto da eleição 2015. Quem concorreu pela chapa do Petralha foi o Emed, Luiz Salim Emed, contra o Henrique Gaede. Tem até foto do Gaede. Foi o Gaede aqui, mesmo. Ele passou mal, inclusive o Gaede passou mal na eleição e tal, mas foi por 52% a vitória da chapa do Petralha. E o Gaede seria um grande dirigente, porque é um advogado muito preparado, uma pessoa muito bem de vida. Aliás, abriu o escritório na Espanha de advocacia. Agora, o Atlético teria que, eu acho, né? Já que o Mário Celso Petralha não pode concorrer, teria que ter um grupo sólido para a renovação do Atlético, seguindo os dogmas indiscutíveis, perpetuados pelo Mário Celso Petralha. O que está ali, está ali. Quer dizer, a parte patrimonial já está pronta. É a questão só dessa pendência aí, que praticamente uma hora vai resolver com... Essa é a que menos da Baixada? É a que menos preocupa. Exatamente. Uhum. Aí essa questão da parceria, ela virá, mas nos termos mais, talvez, interessantes, vamos dizer assim, para o investidor. E não só interessante para o clube. Então é isso que eu quero colocar, até respondendo aos amigos atleticanos que me indagam e eu não sei a resposta. Para a gente fechar o assunto do Coxa, então, nessa edição do Carneiro Mafuz, notícia que teve também, durante aí, depois, né, daquela derrota para o Bahia, quando o Luan Poli falhou, o Curitiba demitiu o preparador de goleiros, o Fernando Corrêa, e contratou o Thiago Mel. Como que vocês analisam essa situação? Foi o boi do Piranha ali? Não, depois do 5-1 tem que mandar embora o Gandula. O Gandula. Ele demora muito para botar a bola na reposição, lá em São Januário, né? Não, mas a demissão do preparador de goleiros foi depois do Bahia, né? Mas isso foi uma decisão, como é que eu vou dizer? Irresponsável. Não teve sentido irresponsável. Nenhum. Né? O que o treinador de goleiros pode fazer? Exatamente, é irresponsável. Irresponsável, eu estou insistindo, a SAF do Curitiba está sendo uma enganação, é uma ilha da fantasia. Só que não é... Porque quando eu falo em Ilha da Fantasia, acho que tudo é muito bonito. Não, é de monstro, é do filme. Você vai para uma ilha pensando que só ia encontrar fantasia, só monstro. No Curitiba, tá? Com esse presidente... Era o Ricardo Montalbán? Esse é uma... E aquele anãozinho? Tatu. Como é que é? Tatu. Olha, seria bonita essa dupla aí. Então, o Curitiba tem, antes do Atletiba, tem um jogo contra o São Paulo, jogo atrasado ainda, fora de casa, vai ser
dureza também pro Curitiba. Eu tô desconfiado que até lá o Curitiba mudou de técnico. Vamos ver, vamos acompanhar aí. Se não mudar até lá, talvez depois do jogo de São Paulo, vamos ver o que vai acontecer. Só não façam que nem a CBF, né? Que queria o Carlo Ancelotti nem que fosse pelo celular. Não, tem que ser um treinador projetando já o próximo ano. Exatamente. Aí eu concordo. Para tirar o Thiago Kozlowski agora, só se tiver essa justificativa. Sim. Olha, o Fernando Carvalho deu as coordenadas, nós estamos já pensando no ano que vem, na A ou na B, não importa. Aí tem que mostrar seriedade no trabalho. Sim. Para a torcida do Curitiba, sofrida, hoje torcida Coxa Branca, ela não ter um pouco de esperança e expectativa. E esse Atletiba que no dia 1º de outubro vai prometer bastante, né? Os dois vêm em opostos, né? O Atlético com 10 jogos de invencibilidade. Ganhou do Inter ontem, não foi a melhor partida, mas conseguiu o resultado que já vamos lá. É claro que é cedo ainda para falar do Atletiba, mas a carga de responsabilidade é toda ela do Atlético Paranaense. Porque o Curitiba já está perdido. Agora, o jogo de ontem foi complicado. Foi bonito. O Internacional é um bom time, hein? Reserva ainda, né? É um bom time, ele está de olho na Libertadores, né? Exatamente. Então, eu gostei da postura do Internacional. Agora, o Atlético, dentro das suas possibilidades, ele não foi mal. Porque antes de fazer o gol da vitória, acertou 2 vezes na trave. Sim. O Atlético teve, eu acho que, um bom comportamento, né? Alguns tiveram um plano superior, principalmente o Canóbio, que recuperou-se tecnicamente, eu sempre brincava e tal. Agora, eu estou convencido que o Canóbio realmente ele entrou no espírito coletivo do Atlético. Agora, é uma partida muito bem disputada, duríssima, né? E o mérito individual do Eric, o primeiro gol de grande categoria, né? O lançamento do Canóbio para o Alex Santana. E agora, eu fiquei muito chocado com a falta cometida no Vitor Roque sem a expulsão. Aquilo é um absurdo. Isso, o jogador veio por trás. Isso abala o prestígio da arbitragem brasileira definitivamente. Né? Se nós estamos muito mal na arbitragem, muito mal na operação do VAR, que eu sempre brinco, né? Porque os caras vêm com essa... Porque é uma inteligência artificial o VAR. E o Brasil insiste em exportar a burrice nacional e natural. Mas não é inteligência. É uma visão artificial. Um algoritmo. Exato. Do jogo de ontem, eu resumo da seguinte forma. Era um jogo de iguais. A única diferença seria Vitor Roque. Era o desequilíbrio. Era o único extra dentro de campo. O resto era tudo igual, com suas virtudes, com seus defeitos. Teve o lance proposital. O Nico Fernandes foi com a intenção de tirar o menino de campo. Esse Nico Fernandes foi do Atlético. Foi do Atlético. Nico Hernandes, sim, foi colombiano, foi campeão da Sul-Americana. Foi. Ele foi com essa intenção. Ora, eu que não sou árbitro, senti isso, eu não especulo com intenção de ninguém. Mas essa do Nico foi objetiva, foi clara. Foi por trás, não tinha possibilidade de pegar a bola. Não, ele deu uma tesoura voadora. E assim mesmo deu a tesoura. Telequete. E o árbitro viu. E se o árbitro não viu, o bandeirinha viu. Ou o VAR viu. O VAR viu. E vendo o lance por outras câmeras ali, você vê que ele não passa nem perto da bola. Mas o VAR viu. Nem perto. Um lance covarde, né? Covarde. Qualquer arbitragem. O rapaz foi pra casa, o Vitor Roque, de muleta. Qualquer arbitragem séria, que não é o caso da arbitragem brasileira, tomaria uma providência e expulsaria o jogador colorado. E na mesma semana do pênalti do Yuri Alberto. A partir da expulsão, foi um jogo igual, de jogadores iguais, de equilíbrio técnico, equilíbrio tático, e acabou sendo um jogo excepcional. O Atlético está nesse bloco aí, né, dos 7, 8 primeiros colocados. Todos estão praticamente no mesmo nível. A vantagem do Botafogo é que ele ganhou, acumulou muitos pontos. Porque você veja o Palmeiras, que seria, teoricamente, o favorito para ganhar a Copa Libertadores da América de novo, ele não está jogando bem. E eu acho que ele vai ter dificuldade, hein? Porque ele vai cruzar fatalmente com o Internacional ou o Fluminense. E tem o Boca, que sempre é um adversário, né? Eu acho que ele passa pelo Boca. Mas é um time que não dá para descartar, né?
Mas o nível é como o Mafuz falou, você vê o Internacional, que é semifinalista da Libertadores, ele é igual ao Atlético. Claro, jogou com o time suplente, vamos dizer assim. Mas tudo bem, mas aí a culpa não é do Atlético, é a realidade do futebol. E isso mostra o quanto o Atlético pecou em não passar pelo Bolívar, né? Não, ali foi um desastre. Desastre. Olha, se você falar e não ganhar do Flamengo. Se você falar desse na assunto... Copa do Brasil. Se você falar desse assunto de eliminado pelo Bolívia, eu vou para casa. Porque até hoje eu estou inconsolável, como estou ainda, de Erechim. O Mafuz vai para casa. Erechim em 2004. Bigorrilho ou Montreal? Não, Bigorrilho. Ai. E o Carneiro até citou, né? O Alex Santana. Mas aí está esse assunto que queríamos debater, que eu queria que a gente debatesse. É um fenômeno esse rapaz, né? 8 gols já na temporada. Que jogador, senhor. Decisivo, Ele tem um posicionamento, a cabeça, uma visão de jogo extraordinária. Daí eu me lembro quando esse rapaz surgiu, acho que foi no interior de São Paulo, uma coisa assim, ou fez a formação dele no Internacional de Porto Alegre, foi isso? Depois veio emprestado por Paraná Clube. Ele foi mal dirigido, agenciado. Uma carreira mal gerenciada. Mal gerenciada por ter ido para o leste europeu, para futebol secundário. É muito bom jogador. É como o Vitor Bueno. É um grande jogador, mas também com altos e baixos. Mas tecnicamente, diria até que o Vitor Bueno é mais refinado que o Alex Santana. Só que o Alex Santana é mais esperto, mais inteligente. Mas o titular era o Arturo Vidal. Você sabe... Não esqueçam disso jamais. Exatamente. Você sabe o que o Alex Santana... Eu não sou saudosista, mas eu tenho ainda uma boa memória que eu gosto de fazer algumas comparações. Eu sou apaixonado por comparações na vida. Eu comparo tudo, né? Você sabe o que o Alex Santana me lembra? A forma, não como jogador, tecnicamente, mas a forma como ele atua a favor do Atlético, o que o Souza, o Meia, fazia em 2001. O Souza era um talento extraordinário, mas não era titular. E ele resolveu todos os jogos do Atlético naquela fase em que o Atlético foi campeão, criando jogadas para o Ilan, para o Alex Mineiro, para o Kleber Pereira. Era o Souza. Mas é o Meia... Esse meia organizador, eles são jogadores diferenciados. Eu me lembro do Curitiba Futebol Clube, nas décadas de 1970, que ele foi ex-campeão, Torneio do Povo, aquela euforia que houve, realmente ótimos times. O Curitiba tinha craques, que até hoje, você lembra, a torcida do Curitiba brilha os olhos, né? Krieger, Zé Roberto, Aladim, Oberdan, Hermes, Orlando... Me fizeram Jairo. Sofrer bastante. Mas quem era o craque? O craque, o organizador, que o Tinho Elba de Padua Lima sempre comentava comigo, depois dos jogos, no bar do Pasquale. Leocádio. Esse era o fenômeno. O Leocádio era um quase baixo, não era um homem alto, é um jogador que surgiu no Operário de Ponta Grossa, jogou só em times Botafogo de Ribeirão, Londrina. Mas esse Leocádio tinha uma categoria... Técnica inteligente. Inteligente, visão de jogo. A bola caía no pé dele, ele organizava tudo. E a bola ia mansamente para os craques, para a finalização. Então o Mafuz pegou bem, lembrou bem do Souza, e esse Alex Santana tem essa característica. Exato. E ele chuta bem, faz gol de cabeça, entra gols decisivos. Libertadores, ano passado, contra o Palmeiras, ele fez o gol é muito importante, da vitória. Está sendo muito importante dentro do Atlético. É um jogador... Mas e aí? Vale ser titular? Você acha que ele já está... Aí já entra numa discussão de ponto de vista de interesse do treinador. O Meia hoje é esse que está aí. É o Eric, o Fernandinho, o... Zapelli, que está cada jogo subindo esse vai ser a sensação no ano que vem. Vai ser. E o Vitor Bueno. Sem o Vitor Bueno, não dá para prescindir hoje do Vitor Bueno. Apesar de altos e baixos, não dá para prescindir dele. É um rapaz que chuta bem, cruza bem, cria bem, às vezes oscila. Agora, o justiça seja feita ao Kaká, hein? Ele deu uma arrumada na zaga. Até o Thiago Heleno voltou a jogar bem. Sim, porque o Atlético tinha uma deficiência grave ali no setor.
E os alas também, o Madison, né, que também se lesionou ontem, e o Esquivel. Agora, o Atlético deu uma recuperada, eu diria, em termos estratégicos. Isso é mérito do Wesley Carvalho. Porque ele, com o mesmo grupo, ele está um time novamente competitivo. Eu diria que o Atlético, lógico, ele tem o objetivo de ganhar a vaga, uma das vagas, da Copa Libertadores da América do ano que vem, independente do que possa acontecer com os campeões da Sul-Americana, Libertadores e Copa do Brasil. Que abrem 3 vagas. Da Copa do Brasil, se o São Paulo ganhar, para o Atlético Paranaense não é bom, né? Porque o São Paulo está atrás dele e não vai alcançá-lo. Mas tudo bem, faz parte do cardápio. Mas eu vejo o Atlético com um time que não é assim, uma coisa de encher os olhos, mas um time bem ajustado. Só para entrar como um detalhe, eu não acredito em coincidências. Eu acredito em fato, né? O Atlético teve as 2 maiores vitórias com o Alexandre Matos fora do CT do Caju, né? Viajando por aí. Interessante. Lembrando, o Matos estava nos Estados Unidos, né? Estava nos Estados Unidos aí, atrás de um parceiro, mas não voltou de um investidor. Com a grana, não deu certo? Não, ninguém sabe o que deu ou não. Não é uma coisa fácil de resolver também dentro das condições propostas pelo Atlético, né? De ter não controle, se resolve né? rapidamente. De ter o controle. É um assunto que vamos ouvir falar muito ainda, né? Na verdade, nesse momento, o Atlético não tem um dirigente que negocie pessoalmente. As ideias são todas do Mário Celso Petralha através de mensagens de telefone. Não dá para contar com o que tem ali, né? Não tem presidente, o presidente é um bonecão. É verdade, como é o nome dele? O Aguinaldo Coelho. Aguinaldo Coelho. Não tem dirigente. O que vamos fazer? Certo. Eu ia só perguntar para a gente fechar esse assunto do Atlético. O Wesley deu uma acalmada, assim, né? Nas críticas, estavam todo mundo pedindo para o estagiário sair embora, se mandar embora. Mas o futebol vive de resultado. Rápido, né? É isso aí. Ganha Dinâmico. 2, ganha 3, já está invicto a 10. Daqui a pouco, se o Atlético se aproximar, vamos dizer, do G4, aí já vão propor uma estátua para o Wesley Carvalho na praça em frente ao Atlético. É tudo fanatismo, não vamos entrar nessa. Você tem que ser ponderado na observação, porque os times são todos mais ou menos parecidos, esses 7, 8 aí que estão na frente, como os outros também são parecidos para baixo. A única surpresa é o São Paulo, realmente. Né? Que o São Paulo tem essa possibilidade de ganhar a Copa do Brasil. Possibilidade é real. Aí o mérito é 100% do Dorival Júnior, porque o elenco do São Paulo é muito desequilibrado, é muito desajustado, até eu diria. Mas, de qualquer forma, vai bem. Eu acho que o Wesley Carvalho... Eu lamento o Thiago Kozlowski no Curitiba. É um bom moço, conhece futebol, mas o elenco que lhe entregaram é de uma coisa assim... insignificante até a parte técnica. Não, é medíocre. Você é educado, Cardeiro. Estudei, eu não estudei tive em bons colégios públicos. Pois eu sei, mas eu não tive essa... Eu tive educação de berço, mas na escola você é muito educado. É medíocre mesmo, medíocre o trabalho que a SAF do Curitiba está fazendo e não existe reação da associação agora que teve do Joel Malucelli. Em relação ao Wesley, também não é coincidência, é fato. Ele melhorou, acertou o time depois que teve a contusão do Vidal. Senão não teria arrumado. E quem é que escalava o Vidal titular? O Alexandre Matos. Alexandre Matos, que também foi acho que quem tomou a decisão do afastamento do Marcelo Cirino. Né? Por telefone, né? Por telefone. Eu queria que vocês comentassem. Marcelo é um cara que está na história do Atlético, né? Formado na base, defendeu, ganhou títulos e sai dessa maneira. Você fez uma coluna, né, Mafuz? Não, eu fiz a coluna, eu vou falar. Quem conhece o Marcelo Cirino diz que não é fácil. É temperamental, ele reage a algumas situações. Mas o que aconteceu? E isso já estava
ou desgastando dentro do Atlético. É que o Atlético não divulga no que muita coisa ele está certo. Né? O que acontece no CT do Caju fica no CT do Caju. E teve então, e ele estava sendo pouco aproveitado. Né? Ele achava que só era colocado em fria, como naquela de ter que bater o pênalti contra o Bolívar. Contra o Bolívar, entrar só para bater o pênalti. E teve o evento em Cariacica, em que na hora de escalar o time e escalar o banco, a comissão técnica deixou 7 jogadores fora do banco, inclusive. E entre eles o Marcelo Cirino. E o Marcelo Cirino, ele não gostou de assistir o jogo da arquibancada, o time venceu, a delegação foi para o hotel, foi jantar, e ele não desceu para o jantar com os jogadores, ficou lá no quarto. Pediram para ele vir, para participar, para jantar, se alimentar, ele não vou. Aí relataram o fato pro Alexandre Matos, que estava nos Estados Unidos, ligou pro Paulo Miranda determinar que o jogador estava afastado. Eu acho que essa solução por telefone, futebol é coisa pessoal, eu entendo. Poderia até ter tomado a mesma atitude, é uma questão de comando, de critérios que o clube tem que adotar. Mas ele não. Esse negócio de telefonar e determinar uma situação, ainda mais uma situação que constrange, que exclui, não cabe mais do mundo de hoje. Podia ser um afastamento mais suave, né? Foi meio grosseiro. A atitude. Porque, afinal, o Marcelo Cirino, ele foi muito importante na conquista da Copa do Brasil, o grande título do Atlético, depois do Campeonato Brasileiro de 2001. Mas são o Atlético. Novos tempos, né? Novos tempos. Como diziam os juristas, ó tempos, ó mores. Né? Ó tempos, ó costumes. Tudo muda. Só que está mudando para pior. Então estão tocando fogo no planeta agora. Né? Com esse calor aí. Será que a ONU não viu ainda que o clima mudou? Tá quente, né? Tá muito quente aqui em Curitiba, fora do padrão, né? Nossa. Fora do padrão. Vamos lá. Você já viu também o que é fora do padrão? Dirigente morder virilha de torcedor? Não? Já viu isso, Carneiro? Foi mal explicado. Você está falando do Braz? Estou falando do Marcos Braz, dirigente do Flamengo. Eu nunca vi homem morder virilha de homem. Eu acho isso lamentável. Nem futebol, de rugby, aqueles que eles ficam tudo... Vi de orelha o Luiz Soares. O Luiz Soares a orelha. Gostava de morder. Mordeu o ombro, né? Do que ele... Não, mas ele tinha mordido a orelha. Não sei se ele jogava no Liverpool ou no PSG. Acho que no Liverpool. Ou no PSV. Mas o Mike Tyson também andou mordendo. Também é do Holyfield, né? Hein? Do Holyfield. Eu não sei. Bom, esse negócio de mordida não é comigo. Mordida eu levava quando ia na boca maldita, vinha uns caras lá, me garanta o almoço aí, doutor. Conhece essa história, não? Não conheço. Aníbal Cury, presidente do Atlético, foi na boca maldita e era deputado, né? Um líder esportivo e político. E daí ele chegou na boca, veio um desses e disse: deputado, me dá 30 para garantir o almoço. Aí ele disse: meu amigo, não vou lhe dar, porque você não sabe o seu problema. Você, na sua vida anterior, você foi um sheik na Arábia Saudita. Você tinha uma fortuna e você era um homem mau, um déspota, grosseiro com o povo, com as pessoas que serviam. Por isso que você, na sua nova existência, você nasceu aqui com essas condições e você tem que pagar agora tudo que você fez na anterior. E o cara olhando para o Aníbal Cury. Daí ele disse: só tem um porém. Na próxima vida, você vai ser também um petroleiro no Texas com avião particular, uma fortuna. O cara abriu. Mas, deputado, então me adianta 30 da próxima. Ai. Mas falando desse caso aí do Marcos Braz, né, que teve o confronto aí com um torcedor no shopping e tal, fazendo aquela nossa momento nostalgia aqui no podcast, né, que o Carneiro faz tão bem.
Você, no seu livro, tem alguma história assim de dirigente? Não precisa estar no livro também. Acho que tem uma história envolvendo uma Mafuz com dirigente também, briga. né? Confronto com o dirigente. Não, teve com o Mafuz, teve várias, né? Claro. O Mafuz era um repórter ativo, né? Como é que foi que o Armando Nogueira escreveu? Investigativo? Não, repórter volante ou repórter intrigante? Intrigante. Mas o Mafuz escrevia, como sempre, na tribuna, né? Você está lá há quantos? 100 anos na tribuna, Mafuz. Aí o Mafuz, na tribuna, deu um cacete no Evangelino. Evangelino, presidente do Curitiba, Evangelino Neves, campeoníssimo. Que, aliás, escrevemos o livro, né? O campeoníssimo, eu e o Vinícius Coelho. Muito bem. O Evangelino ficou brabo, né? E o Mafuz era repórter de rádio ao mesmo tempo. O Mafuz aparece com aquele gravadorzão dele, vai lá no treino matinal no Alto da Glória, aquele timão do Curitiba, né? Almir de Almeida, supervisor, Hélio Alves, o executivo, os nomes eram esses, não era coach, mas só que ele dava de 1.000-0 nos atuais. Já pensou? Almir de Almeida, Hélio Alves, Tim, e no campo os craques do Coxa, né? Só jogador bom, e o Mafuz tá ali. Daqui a pouco o Evangelino veio, o Evangelino não enxergava muito bem de longe. Quem é aquele ali? É o Mafuz. O quê? Correu atrás do Mafuz. O Mafuz, em vez de pegar o gravador e correr para a Rua Mauá e sair embora, não, o Mafuz sobe a arquibancada antiga da Mauá e vai subir. O Evangelino vai e sobe. Parou o treino, todo mundo ficou olhando, jogadores, outros repórteres, dirigentes que estavam ali. Aquele tempo todo mundo via treino, tinha até gente na arquibancada. E o Mafuz sobe a arquibancada, o Evangelino vai atrás. O Mafuz está uns 3, 4 degraus à frente, e o Evangelino dá uma sentida no coração, que ele já não era mais criança, ele... e sentou. Quando ele sentou, o Mafuz... Presidente, não vá morrer aí que os coxas me matam. Acabou a crise. Mafuz se lembra bem dessa história, imagina. Eu quero ver se eu tenho um comentário sobre essa passagem. Não, foi 73, uma eleição, o início é que ia ter uma eleição no Curitiba e teve uma reunião do Conselho Deliberativo do Curitiba e na época o Munir estava brigado com o Evangelino, Munir Caluf, e deram um pau no Munir na reunião do Conselho Deliberativo, inclusive o presidente Evangelino da Costa Neves. Eu fui e divulguei isso e fiz uma entrevista com o Munir. E o Munir criticou o Neves. E aí criou-se uma confusão política no Curitiba. E eu não dei bola para as consequências e fui lá. Eu fazia o dia a dia do Curitiba. Setorista. Eu era setorista do Curitiba e eu ia de manhã, saía de tarde de lá. E terminou o treino, uma parte o Hidalgo saiu antes do final do treino e o Hidalgo tinha aqueles carros, aquelas... Como é que era o nome? Dodge Dart. Uma coisa assim. Naquele tempo era assim. Corcel, era aqueles carros grandes. Galaxy, sim, não? Galaxy ele tinha. Galaxy. Bordeaux, o Hidalgo, o Bordeaux. Isso não é carro de capitão, é carro de general, hein? Aí eu disse, e a rádio Guaracá ficava na Barão do Rio Branco. E o Hidalgo morava ali perto. Eu disse, Hidalgo, me dá uma carona até o centro? Então vamos, Mafuz. Tô indo, aí tá lá. Todo o staff do Curitiba, Evangelino, aí entrou, aí começou o fato. Mas pelo menos naquele tempo se via os dirigentes, né? Você olhava, enxergava, corria deles. Hoje você não vê mais nada, você não sabe mais nada. São todos escondidos. Outros tempos. Olha, eu acho lamentável. Eu não quero dizer que tem que voltar a ver treino novamente, que era sensacional. Porque daí dá cornetada, dá pitaco. Mas que pelo menos eles podiam ser mais educados e gentis, principalmente com a torcida, é uma obrigação. O associado, então, nem se fala. Mas eles não falam nada, eles não dizem nada, a gente tem que ficar tentando descobrir o que vai acontecer. É isso, meus amigos. Com essa aula, com essa passagem aí de Carneiro Neto e Augusto Mafuz, o personagem dessa história do Carneiro dessa vez, a gente encerra a edição de número 17 do Carneiro Mafuz. Voltamos na semana que vem. Valeu, pessoal. Um abraço. Tchau, tchau.